nossa convidada de hoje é psicopedagoga, ela trabalha com crianças especiais e tem um filho autista. Letícia Félix, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Patrícia, pela oportunidade de estar aqui conversando e trocando com você hoje. Bacana, Lê. Eu gostaria que a gente começasse falando, para quem está nos assistindo, quais foram os primeiros sinais ou comportamentos que levaram a você a pensar que o Lucas estava no espectro? Os primeiros sinais que a gente acabou notando foi a falta de interesse em outros pais, então falta de interesse total em brincar com as outras crianças, além do interesse super restrito e aquela maneira diferente mesmo de manusear brinquedos. A falta da fala, nessa fase de 1 ano e meio, ainda não assustava a gente, e a gente foi começar a ficar preocupada um período um pouco depois. E começamos a investigar com 1 ano e meio, conseguimos o diagnóstico depois de 2 anos, né? A gente está falando de 12 anos atrás, né? Então não era tão simples e tão rápido quanto hoje, mas depois de 2 anos de investigação, a gente aprende a correr o autismo mesmo. Lê, e você chegou aí a vários médicos? Porque assim, nossa, a gente falando de quase 12 anos atrás, nossa, era muito difícil falar sobre autismo naquela época. Olha, eu era muito nova, né? Fui muito nova, e o primeiro médico que eu passei era um neurologista, e ele olhou para o meu filho e de maneira muito fria respondeu: isso é transtorno global do desenvolvimento, é meu arroz com feijão, então é isso mesmo, você precisa buscar tratamento, mas não me explicou absolutamente nada. Então eu ali, sem saber nada a respeito, ouvindo esses termos, eu fiquei extremamente assustada. E aí, numa terceira consulta, né, busca mais uma, depois outro, e aí a gente confirma o que é o autismo e que de fato era autismo, né, e começa a aceitar melhor e entender melhor esse mundo que até então era um mundo que eu não fazia ideia do que era. Naquela época, como que era o tratamento, Lê? Porque assim, hoje a gente tem clínicas multidisciplinares, né? A gente até consegue escolher. É verdade. Alguns anos atrás, assim, primeiro que não se falava de autismo, e clínica multidisciplinar, enfim, era muito difícil. O que acontecia, então, ele tinha um convênio bom, né, muito bacana, e aí, só que as clínicas, elas eram descentralizadas, então era uma clínica de fono, outra clínica de TO e fisioterapia. Não tinha essa junção que a gente tem hoje. A equipe multidisciplinar mesmo. Então, o grande problema era o convênio não liberava mais do que meia hora por semana, então a gente não tinha tantas informações. Por especialidade? Por especialidade. Então, meia hora de fono, meia hora de TO. Né? E a gente sabe que não é suficiente. Né? Absolutamente. Então, e pelo SUS também não era diferente, e o máximo que a gente conseguia era meia hora de fono por semana. E quais foram os desafios que você encontrou na busca desses serviços de intervenção para o teu filho? Acredito que o grande desafio na época era encontrar profissionais que soubessem lidar com o nível de autismo que meu filho apresentava. Ele era não verbal, continuando sendo não verbal, mas assim, uma criança com nível 2 de suporte não verbal, assim, 2, beirando o nível 3 também, então não verbal, e encontrar profissionais que soubessem criar um plano de intervenção adequado para ele. Esse foi a grande dificuldade nesse primeiro contato com a intervenção. E de que maneira você equilibra as necessidades educacionais, né, do Lucas hoje com as estratégias pedagógicas que você usa no seu trabalho? Isso te ajuda? O diagnóstico do Lucas veio antes da minha formação. Então, na verdade, eu me formei, segui a área de intervenção precoce, pedagogia, no caso, psicopedagogia, intervenção precoce, por causa dele, né? Então, eu queria buscar mais informação para poder lidar no dia a dia com ele e ensinar habilidades de vida diária, conseguir dar mais chances de desenvolvimento para ele também em casa. Então, muito do que eu uso no meu trabalho acaba refletindo na minha maternidade, com certeza. Durante a pandemia, eu acabei sendo mãe terapeuta em tempo integral, né, e isso foi extremamente desgastante. Então, nesse momento da vida, eu gosto de dizer que eu sou apenas mãe. Eu sigo as orientações dos profissionais que acompanham ele
também em casa com ele, mas eu já não assumo esse papel central aí na vida dele de terapeuta principal. E como que você lida com as transições e mudanças na rotina? Aspectos que muitas crianças autistas acham assim extremamente desafiadores. Olha, eu tenho pouquíssimos problemas em relação à quebra de rotina com o Lucas, porque eu venho de uma criação onde a gente dizia que a frustração é amiga. Então, desde pequenininho, eu faço ele passar por situações de frustração de forma controlada, para que ele consiga lidar bem quando for uma questão que a gente não tem como controlar mesmo. Então, recentemente a gente mudou de casa, depois de morar muitos anos numa casa, e eu fiquei extremamente preocupada, calculei cada passo dessa mudança para que não impactasse nada ali no dia a dia dele, e ele lidou assim, maravilhosamente bem, como se tivesse nascido na casa nova, sabe? Como se sempre tivesse vivido lá. Então, expor o Lucas a situações de frustração fez com que hoje ele fosse um garoto que lida muito bem com a quebra de rotina. Não há um problema no dia a dia. Que bom. E você acredita que há algum estigma associado ao autismo, né, na sociedade em geral? Se sim, de que maneira isso impactou na jornada do seu filho? Ele tem quase 1,80 m de altura, tem interesse em brincadeiras de criança, em atividades e desenhos e lazer de crianças pequenas. Então, o grande estigma que eu encontro no dia a dia para encontrar lazer e diversão para ele e de encontrar e de olhar, de sentir os olhares das pessoas, porque afinal de contas é um homem daquele tamanho querendo sentar num carrossel, por exemplo, sabe? Cabe dentro do carrossel. E falta muita compreensão para essa faixa etária, para esse grupo específico, né? Então, eu sinto estigma quando senti muito quando ele era pequeno, mas a compreensão ainda era muito maior do que agora, onde as pessoas têm essa dificuldade de conseguir aceitar, de fato, não digo nem aceitar, mas conseguir ter empatia para olhar para um menino gigante daquele, entender que ele é neuroativo e tudo bem ele gostar de ler uma brincadinha e querer brincar com aquele brinquedo. O mundo não está adaptado para isso, infelizmente. Como você, agora tirando a parte profissional, como a mãe Letícia sente isso? Dói? Dói. E desde que eu recebi o diagnóstico, eu tenho um grande... eu brinco que o meu hiperfoco é buscar formas de lazer para ele, desde pequenininho. Então, eu fico com os olhos muito atentos de, ele gosta dessa brincadeira, eu preciso proporcionar isso de alguma maneira. Então, o Lucas conhece todos os parques da cidade, todos os espaços de lazer que são possíveis eu levar para ele. Mas agora a gente está enfrentando um grande problema, né? Então, o que dói é saber que, poxa, eu queria levá-los para espaços mais inclusivos, mas é extremamente difícil encontrar, né? E unir a possibilidade desses espaços com o interesse dele. Então, conseguir fazer com que essas duas coisas se encaixem é extremamente difícil. E isso tem sido a maior dificuldade. E para a gente terminar esse primeiro bloco, o que você diria para as mães que estão nos acompanhando, ou melhor, para o público de uma forma geral, que tem um filho ali chegando, que já é um adolescente, nessa condição de autista, nessa sociedade que muitas vezes é tão cruel com os nossos meninos? Mãe neurotípica, você vai pensar que talvez a vida vai te livrar dos percalços da adolescência, porque você está vivendo uma adolescência atípica, mas não. A adolescência vai vir com força para você, se prepare, abre o coração para as possibilidades de lazer para o seu filho, mas também para entender que ele vai passar por mudanças que serão inevitáveis e ele vai naturalmente buscar fórmulas de testar, né? Eu brinco que ao invés de um filho típico, né? O filho típico estaria fumando escondido, colocando piercing, uma tatuagem, coisas que os adolescentes fazem para nos testar e porque eles precisam desse caminho para desenvolver, para se desenvolver. O adolescente autista, no caso, no meu caso específico, ele busca outras formas de afrontar, como jogando um copo de água no chão, por exemplo, derrubando um ombro. Então, assim, abrir o coração várias possibilidades para conseguir enfrentar esse período que
para a gente começar esse último bloco, eu gostaria que você nos contasse como tem sido a transição da infância para a adolescência do seu filho e quais são as mudanças notáveis que você observou nesse período. Olha, eu começaria dizendo que a maternidade atípica não vai nos livrar das chatices da adolescência e a boa notícia é que dizem que passa, né? Eu tô no meio do olho do furacão, né? Ele tem 14 anos agora e ainda tem muito que passar ainda dentro desse período, mas um dia passa. O que eu notei facilmente, né, muito fácil de notar, foi um crescimento, né, assustador. Absurdo, né? Absurdo, né? Até ontem ele estava abaixo do meu ombro, agora eu deito a cabeça no peito dele para abraçar, assim, sabe? E a curiosidade da forma como ele lida com essas mudanças no corpo e tudo mais. Além dos interesses que continuam os mesmos, e eu acabei acreditando que na adolescência eles mudariam e não. O que a gente tem notado mais, principalmente, é essa necessidade que o adolescente tem de enfrentar, né, os pais. E isso tem se tornado muito frequente. Então, acho que é a coisa que a gente mais sente assim, nesse período. E quais são os desafios específicos que você enfrenta, né, a partir do momento que ele entra nessa adolescência? O curioso, ele gosta muito de ficar sozinho agora, então ele me manda pra fora do quarto o tempo todo. Se eu entro lá pra falar com ele, ele já faz. Eu ensinei ele a fazer a mãozinha do tchau, que é pra ele, né, poder se comunicar, que quer que eu saia, que ele fique sozinho. Então isso é muito frequente. Esse tem sido o maior prazer da vida dele, ficar sozinho no quarto, tal qual um adolescente típico gosta de fazer, né? Além da necessidade de nos provocar, então eu e a minha esposa, a gente reveza os cuidados com ele e ele tenta provocar nós duas e as outras pessoas que convivem com ele, todos os outros adultos, terapeutas, família, e derrubando coisas, por exemplo, tentando beliscar, tentando provocar para que ele leve a bronca. A bronca parece que tem sido muito prazerosa para ele, né? Então, o desafio tem sido se manter ali racional diante desse comportamento, entender que é uma fase e que essa fase apresenta essas necessidades de enfrentamento para que o adolescente se sinta pronto para a vida adulta. E mesmo o Lucas sendo um adolescente mais infantilizado, como você trouxe no bloco anterior, como que ele reage quando você chama a atenção, quando vem a bronca? Porque geralmente eles afrontam, eles não aceitam. Como que ele se comporta? Ele dá risada, né? E isso é bem típico do muito adolescente. típico do adolescente. Então, ele leva a bronca e dependendo de quem estiver dando a bronca, ele vai dar risada e vai tentar fazer novamente o que ele está ali tentando aprontar. Mas no geral, ele faz um sinal de tipo, não, como se quem diz, eu vou parar, né? Eu vou me comportar. E aí ele apronta de novo depois de 5 minutos, né? Então, tem sido esses os desafios. Ele não chega a demonstrar agressividade, mas ele continua insistindo ali, parece que é uma necessidade, o aprontar virou uma necessidade desse período para ele, sabe? E a questão escolar, Lê, como que tem sido para vocês? Porque quando a gente sai do período do infantil, que a gente entra lá para a parte da adolescência, o nosso comportamento escolar, ele automaticamente muda, né? Porque o tipo ele acha que ele já sabe de tudo, que ele sabe lidar com várias situações, que ele está pronto, quando na verdade não. E para um adolescente autista, o que muda na sua percepção de mãe, claro? Olha, eu vim de um período, né, com ele pequenininho, que eu não tive a coragem de colocar ele numa escola regular, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, ele se mantém numa escola especial até hoje, então eu não senti essa preocupação que eu sentiria de ter um adolescente não verbal, nível 2 de suporte, numa sala de aula com adolescentes típicos. E eu confesso que esse era um grande pavor meu. Quem garantiria que ele não sofreria bullying e não pregariam peças nele o dia inteiro e ele nunca me contaria, sabe? Então, esse medo, assim, eu acabei não tendo que enfrentar, porque eu não tive realmente a coragem e nem as ferramentas para buscar uma escola regular na época que ele era menor, e hoje continuo sem essa coragem, porque ele já beirando os 15 anos, com seus 1,80 de altura. Como
como que você e a sua esposa lidam com os desafios emocionais e comportamentais que podem surgir agora durante a adolescência e vai passando o tempo, daqui a pouco vem aquela fase que ele sai da adolescência para aquela adulta. Vocês conversam sobre isso? O tempo todo. A gente está sempre traçando estratégias para o próximo comportamento que está por vir, para a próxima fase que está por vir. O que a gente faz para poder equilibrar o manejo ali com o Lucas, principalmente no que diz respeito à parte emocional, é que quando eu tenho que negar alguma coisa para ele e ele não compreende que está fora do meu controle, que eu preciso negar aquilo, ele fica chateado comigo e aí ele chora, por exemplo, pedindo consolo para ela. Então ele aceita o consolo dela como se estivesse chateadíssimo comigo, entendeu? E é muito bom ter com quem dividir esse suporte, para que ele tenha esse suporte emocional também, para buscar esse refúgio no momento de uma chateação mesmo, né? E é muito desafiador, né, Lê? Porque é uma fase em que nós, que temos filhos atípicos, nós, assim, primeiro que o adolescer, ninguém nos prepara para o adolescer. E quando nós temos filhos atípicos, muito menos. Muito menos, totalmente, muito menos. Então, o desafio é ainda maior, porque nós não sabemos como será. Exatamente. Tem sido bem desafiador imaginar que tem tudo para ficar mais difícil a cada dia, antes de começar a ficar bem mais tranquilo na fase que entra mesmo na vida adulta, né? Então, a gente precisa de muitos jogos de cintura mesmo para lidar com essa fase. Além disso, por exemplo, além desses desafios, você compartilha com a sua esposa esses altos e baixos, né? Porque ali tem que ser, a gente precisa compartilhar. E como que é o apoio da família? Vocês têm suporte, porque ambas trabalham? Como que é essa dinâmica com ele? Haja vista que ele já é um adolescente, então muda ainda mais essa dinâmica. No dia a dia, a gente tem o suporte uma da outra e da cuidadora que acompanha ele nas terapias, na parte da manhã, e a gente encaixa a rotina uma da outra para poder dar conta das atividades dele, né? Escola, o cuidado na parte da noite e o preparo para o dia mesmo, alimentação, etc. A gente conta com o suporte da família paterna, né? Na verdade, madrinha, que ajuda muito e dá um alívio pra gente de 15 em 15 dias para que a gente consiga descansar, fazer coisas que nós não faríamos com um adolescente em casa, né? Sair ou fazer uma compra no mercado com calma, etc. E eu tenho suporte de uma amiga muito próxima, que ajuda bastante com ele também. E é isso que a gente tem. Minha família também ajuda no que pode, mas assim, ainda assim nós moramos em bairros distantes, então não é uma realidade frequente, entende? Mas quando possível, eu acabo recebendo esse suporte. E é muito importante. E para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse para as mães que estão aqui nos ouvindo, que são mães atípicas como nós, que têm filhos nessa fase da adolescência, que não é fácil, para os típicos, para os atípicos ainda pior. Qual que é a mensagem que você deixa para essas mães que estão nos acompanhando agora? Por mais desafiador que seja esse período, contar com o apoio das pessoas próximas de você e buscar essa rede de apoio para que você tenha momentos de lazer e alívio, pensando único e exclusivamente em você, também é importante para que você consiga manter o equilíbrio mesmo, né? Então, essa fase é muito desafiadora, né? Você vai ter diversos testes para lidar, né? E é muito importante que você busque momentos de satisfação pessoal para que isso se torne mais fácil de lidar. Na sua concepção de mãe, uma palavra, desculpe, o que é um adolescer na maternidade atípica? É um território totalmente novo e inexplorado, porque a gente encontra pouquíssimas referências e espaços de lazer e etc. Porém, também encantador, né? Porque você está vendo ali uma personalidade se
moldando ali numa fase tão interessante quanto a adolescência, e ver esse desabrochar ali do adolescente é muito interessante, ainda assim, dentro da maternidade atípica. Lê, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, obrigada pelo seu tempo e parabéns pela jornada. Não é fácil. Quem disse que seria? Mas temos aí um caminho para percorrer com os nossos filhos. Muito obrigada, Paty. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio de Mais Atípica Somos Muitas. Até lá!